Olá, meninos, tudo bem? Nós estamos aqui para trabalhar com vocês o capítulo 5 da apostila, né? Sabemos que nós estamos vivendo um momento totalmente diferente, mas nós vamos fazer uso, né, das novas tecnologias, se adaptando realmente, né, às mesmas. E aí a gente está fazendo esse videozinho aqui para trabalhar o capítulo 5 da apostila de vocês e poder prosseguir com os nossos conteúdos, tá certo? Como eu havia dito, o capítulo 5, né, é aquele que vai dar início à geometria espacial propriamente dita, que é onde a gente vai ter a possibilidade de trabalhar com os poliedros. Então, a gente vai dar início aqui, lembrando que as atividades estão sendo propostas lá no Google Sala de Aula, e essa mesma plataforma a gente vai utilizar para estar tirando as dúvidas com vocês, tá certo? Então, eu conto com a participação de vocês. E se quiserem também, pode utilizar o WhatsApp, né? Pode entrar no meu privado, nos grupos, para que a gente possa ir trocando algumas ideias. Então a gente vai fazer, né, uso desse momento e aí espero estar colaborando para que vocês possam fazer as atividades sem maiores prejuízos, ok? Então nós vamos dar início. Então, como eu disse a vocês, a gente vai começar aqui estudando poliedros. Então, primeiramente, o que seriam, né, os poliedros? Então, vamos nós. Vamos observar logo de início, né, algumas figuras e diante dessas figuras que a gente está visualizando, quais são as características, né, peculiares, quais são as características comuns a essas figurazinhas aqui. Aí vocês poderiam estar para mim, professor, são sólidos geométricos, são figuras, né, tridimensionais. Em todas essas figuras, professor, eu noto a presença de polígonos. Realmente, tudo isso faz sentido, tudo isso é conveniente. Mas dentre essas características, o que a gente vai destacar aqui é simplesmente o fato dessas figuras, que são sólidos geométricos, serem caracterizadas todas elas por polígonos. Então, todo e qualquer sólido geométrico caracterizado por polígonos, a gente vai chamar de poliedro a partir de agora. Então, a definição matemática seria essa aqui. Chamamos de poliedro o sólido limitado por 4 ou mais polígonos planos, tais que não há dois polígonos adjacentes, ou seja, vizinhos, no mesmo plano, e cada lado de qualquer polígono é lado de dois e apenas dois desses polígonos. Dentre essa definição, eu queria destacar com vocês essa característicazinha aqui, ó, tá certo? Que é de extrema importância para a gente, principalmente quando estivermos realizando os nossos exercícios. Então, observe que, além de ser formado por polígonos, uma característica importante é que quando eu destaco cada lado de um polígono, esse ladozinho aqui, ó, no caso esse segmento, ele é lado não só desse triângulo aqui de frente, mas ele também é lado desse triângulo aqui na lateral. Ó. Da mesma forma, esse aqui, ó, esse segmentozinho aqui, ó, é lado desse triângulo aqui na parte inferior e é lado desse triângulo aqui nessa lateral. E isso acontece em todos os sólidos. Toda vida que eu destaco um segmento de reta, toda vida que eu destaco um dos lados de um desses polígonos, esse lado ele é lado de dois polígonos, sempre, nem mais nem menos. Tá claro isso? E uma outra situação seria trabalhar o sentido etimológico dessa palavra, o que significa poliedros. A gente pode dividir essa palavra aqui no prefixo poli e a gente pode também trabalhar o sufixo edro. Então, etimologicamente, né, a palavra poliedro, se a gente analisar o prefixo poli, ele dá a ideia de vários, de muitos, enquanto esse sufixo edro ele dá a ideia de edro. Então, a gente pode dizer que um poliedro seria um modo generalizado de se referir a um sólido de 4 ou mais faces planas em forma de polígonos. Seria um polígono de várias, seria um sólido de várias faces, de vários polígonos. Ok? Dando sequência, nós vamos verificar agora os elementos que compõem um poliedro. Né? Todo e qualquer poliedro ele é constituído de faces, em que essas faces seriam esses polígonos aqui que constituem a figura. Todo e qualquer poliedro ele é constituído de arestas, que seriam os lados do polígono, que seriam esses segmentos de reta. E todo e qualquer poliedro ele é constituído de vértices, em que o vértice seria os pontos de encontro dessas arestas, ok?
E aí, nessa figura especificamente, a gente nota a formação de 12 vértices. Afinal de contas, eu tenho 6 aqui em cima, ó. Se trata de um hexágono. E eu tenho mais 6 aqui embaixo, ó, fazendo um total de 12. Eu tenho 8 faces, que seriam os dois hexágonos, né, o superior e o inferior, mais esses 6 retângulos que estão ao redor desse sólido. E eu teria um total de 18 arestas, que seriam 6 aqui em cima, mais 6 aqui embaixo daria 12, e mais 6 verticaisinhas aqui, ó, unindo uma base à outra, fazendo um total de 18 arestas. Então essa é a condição dos elementos nessa figura especificamente falando, ok? Então nós vamos aqui, né, tentar trabalhar uma relaçãozinha com vocês que é bastante conhecida e utilizada, que é a relação de Euler. Só que antes da relação de Euler, a gente vai verificar aqui que esses poliedros eles são classificados, eles são nomeados de acordo com a quantidade de faces. Então tem uma nomenclatura aqui própria para eles, tá certo? Então toda vida que eu quero se referir a um poliedro com o menor número possível de faces, que no caso é 4, não tem como eu fechar o sólido com menos de 4 polígonos, com menos de 4 faces, a gente utiliza esse prefixo indicativo dessa quantidade, no caso 4 seria tetra, e em seguida a gente coloca o sufixo edro, dando ideia de faces. Então quando eu falo em tetraedro, por exemplo, o tetraedro seria um poliedro de 4 faces, né? Que nem esse sólidozinho que está aparecendo aqui para a gente, ok? E aí eu tenho um quadrozinho dos principais poliedros. Então a gente tem que associar essa quantidade de faces a esses nomezinhos aqui. Detalhe, a gente só tem a obrigação de saber esses. Fugiu essa tabela, tem nome? Tem, mas eu não sou obrigado a saber. E como é que eu faço referência a eles nesse caso? Eu me refiro a ele, né, pela quantidade de faces. No caso o 13, que não aparece aqui, quero me referir a ele? Então, poliedro de 13 faces. O 19 não apareceu aqui, poliedro de 19 faces. Agora, caso os poliedros trabalhados tenham esse quantitativo, aí os problemas eles vão retratar sempre através do nome. Então, quando eu estiver resolvendo um exercício, de repente ele fala em icosaedro, eu tenho que me lembrar que o icosaedro é um poliedro, é um sólido geométrico com 20 faces. Tranquilo? Então, vamos nós. Os poliedros eles são classificados em convexos e não convexos. Qual é a diferença de um para outro, tá certo? Então, os poliedros convexos são aqueles caracterizados da seguinte forma. Por exemplo, eu pego aqui uma face qualquer desse poliedro e encosto essa face num plano aqui em forma triangular, tá certo? E aí observe que ao encostar essa face no plano, as demais faces desse poliedro estão abaixo desse plano, ó. Estão no que a gente chama de mesmo semi-espaço, porque todo plano divide o espaço em duas regiões. Essa região aqui acima seria um semi-espaço 1, essa região aqui abaixo seria um semi-espaço 2. Observe que quando eu encostei essa face desse poliedro nesse plano, todas as demais faces ficaram no semi-espaço 2, ou seja, abaixo desse plano. Aqui, ó, quando eu encostei essa face aqui, ó, nesse plano, foi o que aconteceu. Todas as demais faces ficaram à esquerda desse plano, ou seja, no mesmo semi-espaço. Então, sempre que isso acontece, o poliedro é chamado de poliedro convexo. Caso contrário, caso a gente encontre um poliedro em que exista pelo menos uma possibilidade de encostar uma face em um plano e a gente ter algumas faces em um semi-espaço, outras faces em outro semi-espaço, o poliedro é classificado como poliedro não convexo. Detalhe, todos os nossos estudos aqui vão ser direcionados para o primeiro tipo. A gente não vai estudar de forma específica os poliedros não convexos. O nosso estudo vai ser direcionado para os poliedros convexos, porque as características provadas, as características demonstradas, só têm veracidade para qualquer um quando eles forem convexos. Os não convexos pode ser que dê certo, pode ser que não.
Ok? Então tá aqui a definiçãozinha, tranquilo, né? Vamos lá. Então, continuando o nosso assunto, nós vamos trabalhar agora os ângulos poliédricos convexos. O que seria isso? Seria uma outra maneira de se referir aos vértices de um poliedro, tá certo? Se a gente observar aqui, ó, bem direitinho para esse vértice aqui, ó, quantas arestas convergem para esse vértice? Ó? 1, 2, 3, 4, 5. Então, por esse motivo, esse vérticezinho aqui, ele é um ângulo poliédrico chamado de pentaédrico, porque como convergem 5 arestas para ele, há uma formação de 5 ângulos aqui, ó. Ângulos compreendidos entre duas arestas. Ó. Tranquilo? Já nesse caso aqui, ó, se eu pegar esse vérticezinho B aqui, ó, quantas arestas convergem para ele? Ó? 1, 2, 3. Então, por esse motivo, esse vértice B ele seria um ângulo triédrico, porque quando eu pego duas a duas as arestas, há uma formação de 3 ângulos, ó, 1, 2 e entre o lado AB e o BC, ó, 3. Tranquilo? Então os vértices eles também podem ser chamados de ângulos poliédricos, certo? Então cada vértice de um poliedro convexo está associado a um ângulo poliédrico convexo. Ao vértice A do tetraedro pirâmide seguinte, por exemplo, está associado um ângulo triédrico. Triédrico porque 3 arestas convergem para ele. Tá certo? Então tudo bem até aí, né? Então, em um ângulo poliédrico convexo, o número de faces é igual ao número de arestas. Sendo assim, podemos nomear os ângulos poliédricos de acordo com o número de arestas, pois é mais fácil de contar. É o que eu disse para vocês. Ou seja, quando a gente vai se referir a um ângulo desse aqui, a um vértice desse aqui, a gente conta quantas arestas convergem para ele e, de acordo com a quantidade, a gente vai dando nome. Triédrico se forem 3, tetraédrico se forem 4, pentaédrico se forem 5 e assim por diante. Relação de Euler. Essa relaçãozinha aqui é de extrema importância e é o que nós vamos mais trabalhar ao longo do capítulo de número 5. Para que ela serve? Ela vai relacionar os elementos de qualquer poliedro convexo, no caso, vértices, faces e arestas. Em todo e qualquer poliedro convexo, o número de vértices mais o número de faces é equivalente ao número de arestas mais 2. Ou, se eu trouxer esse A para cá, o número de vértices mais o número de faces menos o número de arestas é numericamente igual a 2. Então, como foi dito, V representa o número de vértices, F número de faces e A número de arestas, tá certo? E aqui tem uma tabelazinha mostrando a veracidade dessas informações, né? Ó, tetraedro, que seria essa primeira figurinha aqui, 4 vértices, facilmente a gente conta isso. Número de faces, pelo próprio nome, 4. Número de arestas, ó, 3 aqui embaixo, mais 3 convergindo para esse vértice superior dá 6. Ó. E aí, se eu pegar 4 mais 4 dá 8. Se eu pegar 6 mais 2 também dá 8, verificando a relação de Euler, tá certo? E aqui tem outros exemplozinhos para a gente verificar. Aqui tem uma justificativa da relação de Euler, tem uma prova, tá certo? A gente não vai se estender aqui nessa prova, a gente pode deixar para quando tiver um momento presencial. Aí a gente comenta com vocês. O que a gente vai fazer aqui nesse exato momento é fazer uso dessa relação. E aí a gente vai tomar alguns exemplos aqui. Né? Por exemplo, eu quero saber a quantidade de vértices, arestas e faces de um poliedro limitado por 6 faces quadrangulares e 2 faces hexagonais. Então eu poderia resolver esse exercício simplesmente olhando para a figura e contando, mas em alguns casos, contar um a um olhando para a figura não é conveniente. Então a gente vai criar aqui um raciocínio lógico, convencionado, sustentado na relação de Euler, para que a gente possa desenvolver com vocês, tá bom? Então, como é que seria, né?
problema está me dizendo que o poliedro tem 6 faces quadrangulares. Então, vou representar isso aqui assim, ó, 6F4, 6 faces quadrangulares. O problema me diz que ele também tem 2 faces hexagonais. Então, vou representar isso aqui assim, ó, 2F6. E aí, a gente pode dizer, nesse caso, que o poliedro em questão ele tem um total de 8 faces. Tranquilo? Aí nós vamos lá para as arestas, né? Como é que eu faria para contar essas arestas? Ora, se o meu poliedro é um conjunto de 6 faces quadrangulares mais 2 faces hexagonais, eu me lembro que cada face quadrangular dessa tem 4 arestas. Como cada face quadrangular dessa tem 4 arestas e são 6 no total, então isso gera quantas arestas para a gente? 6 vezes 4. Só que, além disso, nós ainda temos mais 2 faces hexagonais. Como cada face hexagonal tem 6 arestas, e são 2 no total, então eu tenho um acréscimo de 2 vezes 6. Só que tem um detalhezinho. Essa quantidade aqui, essa soma, ela nos permite calcular a quantidade de arestas, só que em dobro. Como assim, professor, em dobro? Em dobro, porque lá na definição de poliedro, a gente lembra que cada aresta está presente em 2 faces. Então, quando eu contei uma arestazinha daqui, ó, desses quadriláteros, com certeza uma dessas arestas aqui pode ter coincidido com do hexágono, por exemplo. Ou pode ter coincidido até dos quadriláteros entre si. Eu peguei um quadrado, aí peguei outro quadrado juntamente com esse e uma aresta estava presente nos dois. Então, quando eu faço essa multiplicação, é como se eu estivesse contando cada arestazinha dessa 2 vezes. Por conta disso, para a gente corrigir esse erro, após efetuar essa soma, a gente divide sempre por 2. E aí, no caso, a gente vai ter 24 mais 12 dividido por 2, que daria um total de 18 arestas. Ora, se o meu poliedro tem 8 faces e 18 arestas, então, como V mais F é igual a mais 2, substituindo, eu chegaria a essa condição, o que nos permite dizer que a quantidade de vértices é igual a 12. Então, um mecanismozinho bem simples, bem fácil, que nos permite contar a quantidade de faces, vértices e arestas sem estar olhando para o desenho, sem estar contando um a um. Beleza? Outro exemplo. Um poliedro possui 5 faces triangulares, 5 quadrangulares e uma pentagonal. Determine as arestas, faces e vértices. Então, eu tenho 5F3, que são 5 faces triangulares. Eu tenho 5F4, que são 5 faces quadrangulares. E eu tenho uma face pentagonal. Eu tenho um F5. Então, isso gera para a gente um total de 11 faces. Contei a quantidade de faces, vou para a aresta. Cada face triangular não tem 3 arestas? Como são 5, 5 vezes 3. Mais, cada face quadrangular, 4 arestas. Como são 5, 5 vezes 4. Cada face pentagonal tem 5 arestas. Como é apenas uma vezes 5. Lembrando que tudo isso será dividido por 2, porque cada aresta está presente em 2 faces. Se nós não fizermos essa divisão, nós estaremos contando cada aresta 2 vezes. E aí eu teria 15 mais 20 mais 5 dividido por 2, daria um total de 20 arestas. Diante do número de faces e do número de arestas, a gente substitui na relação de Euler. E aí nós teríamos V mais 11 igual a 20 mais 2, o que nos permite dizer que V é igual a 11. Beleza? Um outro exemplozinho aí pra gente. O número de vértices de um poliedro convexo de 10 faces quadrangulares é... Então vamos lá. O poliedro só tem faces quadrangulares, não tem outro tipo. Então o total de faces é 10. A quantidade de arestas, como cada face quadrangular tem 4 arestas, 10 no total, nós teríamos 10 vezes 4. Mas lembrando que essa quantidade é dobrada, porque cada aresta está presente em 2 faces. Então não esqueça de dividir por 2.
o que daria um total de 40 por 2, ou seja, 20 arestas. E aí, mais uma vez pela relação de Euler, eu teria V mais 10 igual a 20 mais 2, eu teria V igual a 12. Outro exemplo, um poliedro convexo possui 9 faces triangulares, 9 quadrangulares, uma pentagonal, uma hexagonal. Calcule o número de vértices. Calculando-se o número de vértices, obtém-se, então vamos nós, 9 faces triangulares, 9 faces quadrangulares e uma face pentagonal. Então isso gera para a gente, e uma hexagonal. Isso gera para a gente um total de 20 faces. Calculando a quantidade de arestas, nós teríamos 9 vezes 3, mais 9 vezes 4, mais 1 vezes 5, mais 1 vezes 6. Sempre lembrando que tem que dividir por 2. E aí daria 27 mais 36 mais 5 mais 6 dividido por 2, que no caso é 37. Mais uma vez recorrendo à relação de Euler, fazemos as devidas substituições e encontramos que a quantidade de vértices é 19. Um outro probleminha para a gente. Um poliedro convexo tem 3 faces pentagonais, algumas faces triangulares, então não conheço, vou chamar de X. E ele pede para a gente determinar qual o número de faces desse poliedro, sabendo que o número de arestas é 4 vezes o número de faces triangulares. Então, se eu tenho 3 pentágonos e x triângulos, eu tenho um total de faces equivalente a 3 mais x. E aí a quantidade de arestas, né, pelo raciocínio já desenvolvido, seria 3 vezes 5, mais x vezes 3, dividido por 2. Só que a quantidade de arestas, o problema garantiu para a gente que essa quantidadezinha aqui era 4 vezes o número de faces triangulares. Ora, o número de faces triangulares é uma quantia x desconhecida. Então, o número de arestas é 4x. E isso vai ser equivalente a 15 mais 3x dividido por 2. Desenvolvendo essa equaçãozinha, nós teríamos meios extremos 8x igual a 15 mais 3x. Portanto, 5x seria igual a 15. Portanto, x seria igual a 3. E aí, o total de faces desse poliedro seria 3 mais 3, que por sua vez é 6. Tudo tranquilo? Poliedros de Platão. O que seria isso, né? A gente diz que um poliedro é de Platão se ele tiver as seguintes características. Ó. Em todo vértice concorreu o mesmo número de arestas, toda face tiver o mesmo número de arestas e for válida a relação de Euler. Lembrando que a relação de Euler, para ser válida, basta que o poliedro seja convexo. Então, um exemplo de poliedro de Platão, por exemplo, seria, né, uma caixa de sapatos. Uma caixa de sapatos, ela é formada por 6 faces retangulares. Como as faces são retangulares, então toda face tem o mesmo número de arestas, que é 4. E aí, se a gente observar para os vértices da caixa de sapato, né, em todo vértice chegam 3 arestas. Ele é formado por ângulos triédricos. E na caixa de sapato, como é um poliedro regular, é válida a relação de Euler. Então, a caixa de sapato, um dado, por exemplo, né, uma caixa, uma embalagem de presente, seria um poliedro de Platão. Detalhe, nós só temos 5 poliedros de Platão. Os 5 poliedros de Platão que nós temos são esses aqui. Só existe o tetraedro, o hexaedro, o octaedro, o dodecaedro e o icosaedro. E essa tabela mostra para a gente não só a quantidade de arestas, vértices e faces, mas ela também mostra para a gente esse número m, que indica o número de arestas que concorrem para cada vértice. Né? Na caixa de sapato, cada vértice tem 3 arestas, ângulos triéticos, e o número n, que representa o número de arestas de cada face. Lá na caixa de sapato, como cada face é um retângulo, né, nós temos, no caso, 4 arestas. Seria essa segunda linha aqui, a caixa de sapato.
Seria um hexaedro. Hexaedro porque é formado por 6 faces. Um outro detalhe seria os poliedros regulares. Né? Um poliedro é dito regular se somente se são obedecidas essas duas condições. No caso, suas faces são polígonos regulares congruentes entre si e seus ângulos poliédricos, ou seja, a região limitada por todas as faces que incidem em cada vértice, são congruentes entre si também. Né? Um exemplo disso aqui seria um cubo. No cubo, como é que se comportam as faces? São 6 quadrados exatamente iguais. E aí, em cada vérticezinho desse quadrado, são formados ângulos de 90 graus. Então, o cubo, ele apresenta essas duas características, portanto, o cubo seria um poliedro regular. E aí, sendo os poliedros regulares convexos, a relação de Euler com certeza é satisfeita e, portanto, eles são regulares os poliedros de Platão que apresentam faces congruentes e vértices congruentes entre si. Nesse caso, existem apenas 5 tipos de poliedros regulares, que seriam aqueles mesmos lá, tá certo? Seriam esses aqui: o cubo, o tetraedro, o octaedro, o icosaedro e o dodecaedro. Tranquilo? Então aqui só menção com relação às faces, né? Ó. E aí a menção quantitativa. Aqui esse quadro vai mostrar para a gente como calcular todas as faces e arestas, arestas e vértices dos poliedros regulares, certo? Então a gente tem uma tabelinha aqui em que eu vou mostrar um e os outros eu vou passar um pouquinho mais rápido, tá certo? Por exemplo, o tetraedro, tetra, como o próprio nome diz, 4 faces triangulares, ó. Então, a gente pode estender esse mesmo conceito para os outros. Hexa, 6 faces, no caso quadrangulares. Octa, 8 faces, no caso triangulares. Dode, 12 faces pentagonais. E o icosá, 20 faces, no caso triangulares também. E aí eu tenho vértice, faces, arestas, satisfazendo a relação de Euler. O primeiro valor que eu poderia preencher aqui seria a quantidade de faces, já que o 2 é constante. No tetra eu tenho 4, no hexa 6, no octa 8, no dode 12, no icosa 20. E aí a quantidade de arestas a gente já sabe calcular, seria essa multiplicaçãozinha dividida por 2. Então 4 vezes 3, 12, dividido por 2, 6. Consequentemente, o vértice tem que ser 4 para que 4 mais 4 seja igual a 6 mais 2. E aí a gente vai utilizando dessa mesma linha de raciocínio para preencher todos os outros. Daí a importância da gente saber os nomes, porque os nomes vão dar para a gente o indicativo de quantas faces eles têm, ok? Soma dos ângulos das faces de um poliedro convexo. Então, toda vez que eu quiser somar os ângulos de todas as faces de um poliedro convexo, a gente vai fazer uso dessa relaçãozinha aqui, tá certo? Em que S representa a soma desses ângulos, V o número de vértices. Aqui seria a justificativa, a demonstração, a gente pode deixar isso para um momento presencial. E aqui a gente tem uma aplicaçãozinha aqui, né? A gente quer calcular a soma dos ângulos de todas as faces, ó. Então a gente vai pegar todos esses ângulos aqui e somar. Então, como é que a gente faria isso? Usaria essa relação em que ela depende exclusivamente da quantidade de vértices. E aí a quantidade de vértices facilmente a gente conta aqui, como é um hexágono em cima e embaixo, a gente tem 6 vértices em cima, mais 6 embaixo, faz um total de 12. E aí, substituindo na formulazinha, eu teria 12 menos 2 vezes 360, daria 10 vezes 360, que daria 3.600 graus. E aí, por fim, nós teríamos o cálculo do número de diagonais de um poliedro convexo. Essa formulazinha aqui, ela advém da análise combinatória, tá certo? Como eu não sei se vocês ainda estão estudando, a gente também vai deixar essa demonstração para um momento presencial, tá certo? Aí a gente vai fazer o uso lá da análise combinatória e mostra a veracidade dessa relação. Mas a princípio, o que a gente vai fazer é só o uso dessa relaçãozinha aqui. Para calcular o número de diagonais de um poliedro convexo,
a gente calcula em função da quantidade de vértices, da quantidade de arestas e da quantidade de diagonais das faces, porque as quantidades diagonais das faces é diferente da diagonal do sólido propriamente dito. A diagonal do sólido propriamente dito é algo interno, porque a diagonal de um sólido é um segmento de reta que une vértices não consecutivos de faces opostas. Já a diagonal da faces seria a diagonal de um polígono, que a gente já aprendeu a calcular. Então, a relaçãozinha aqui trabalha em função desses quantitativos, ok? Então, gente, espero que, né, esses slides ajudem aí. Eu sei que não é a melhor maneira possível, mas a gente, como eu disse, vai trabalhando diante dos recursos que a gente tem para que a gente, né, possa minimizar aí. E aí eu vou tentar, né, me readequar, procurar uma lousa para que a gente possa fazer a explanação de alguns exercícios, ok? Valeu!